Fala pessoal, Marques aqui com vocês mais uma vez em um vídeo falando hoje sobre campo elétrico. Vamos iniciar então pela sua definição. O que é um campo elétrico? Um campo elétrico é uma unidade de força elétrica por unidade de carga. Então ela representa qual é a força elétrica que eu vou ter nas proximidades de uma carga elétrica por unidade de carga. Então é uma força dada em Newton, então o campo elétrico vai ser dado em Newton por Coulomb. Então, ao redor de uma carga elétrica, nós vamos ter a criação de um campo elétrico. Esse campo elétrico é uma grandeza vetorial. Qual é a principal diferença entre uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar? É que a grandeza vetorial ela vai ter não só intensidade, mas também vai ter direção e sentido. Então, a gente vai ter que o campo elétrico, para o campo elétrico, importa qual a sua direção e sentido. Então nós vamos ter basicamente dois casos. No primeiro caso, nós vamos ter um campo elétrico formado por uma carga positiva. Quando o campo elétrico é formado por uma carga positiva, nós vamos ter um campo do tipo saindo da carga, que é o campo chamado divergente. Como eu vou colocar aqui ou aqui. Então essa imagem ela vai nos mostrar que o campo ele é saindo da carga. Então a carga é positiva, o campo é saindo. Esse campo é chamado divergente. A gente vai ter outra situação que é um campo oriundo de uma carga negativa. Nesse outro caso, nessa outra situação, o nosso campo ele aponta para a carga. Então as linhas de campo elas vão se encontrar na carga. Então nesse caso elas são chamadas convergentes. Então a gente vai ter uma situação positiva, vai ser chamado de divergente, ou seja, saindo, vai para fora, e a outra situação é convergente na carga negativa, porque as linhas vão apontar para a própria carga. Pessoal, eu estou produzindo bastante vídeos esses dias e eu queria pedir a vocês um favorzinho, só para dar uma pequena valorizada no meu trabalho, que é somente se inscrever no canal. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, queria pedir a você que desse o like no vídeo, comentasse aqui embaixo e se inscrevesse no canal para poder dar uma força ao canal e mostrar realmente que o conteúdo que eu estou fazendo aqui ele tem uma utilidade para você. Então, muito obrigado. Desculpa interromper o vídeo para falar isso aqui, mas é porque é muito importante mesmo. Volta para cá, conteúdo. Você deve estar se perguntando, sim, mas como eu defino isso matematicamente? Nós vamos ter o seguinte, o campo elétrico ele é definido pela letra E, vai ser representado pela letra E. Nós vamos ter o seguinte, que o campo elétrico ele vai depender do meio em que ele está situado. Por exemplo, se for dentro da água, se for ao ar livre, se for no vácuo, se for enfim, qual o material. Então, o material vai dizer respeito à constante dielétrica do meio, que vai ser representado pela letra K maiúsculo. Essa constante, ela é para o vácuo, que é a situação mais usual, para o vácuo e para o ar, a gente vai considerar que é o mesmo valor. 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Então nós temos que o campo vai depender do meio. A outra coisa que o campo vai depender é qual é a carga que está gerando esse campo. E a gente também já consegue ver que quanto maior o módulo da carga, maior vai ser a intensidade do campo. Então a gente sabe que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. A outra coisa que nós vamos ter, que é inversamente proporcional, na verdade é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Porque a gente vai ter a distância, conforme a distância vai aumentando, o campo vai diminuindo. Só que o campo diminui com o quadrado dessa distância. Então, analisando todos esses fatores que eu coloquei, a gente pode chegar a uma forma que o campo elétrico é igual a K vezes Q, que é a carga dada em Coulomb, dividido por metro quadrado, pela distância ao quadrado. Então nós vamos entender um pouco agora sobre como se dá o comportamento das linhas de campo, ou seja, como é a interação entre linhas de campo quando eu tenho um campo formado por, inicialmente a gente vai ver, duas cargas iguais. Então imagine que nós temos duas cargas positivas, certo? Então a gente sabe pelo princípio da atração e da repulsão que quando as cargas são iguais, elas se repelem. Então a gente vai ter um formato mais ou menos assim como eu vou colocar aqui nessa figura. Então vocês estão observando que as linhas elas não vão se encontrar pelo princípio da repulsão, pois as cargas são iguais. O campo vai ter as linhas saindo e elas não vão se encontrar devido ao princípio da atração e da repulsão, no caso da repulsão. Se as duas forem negativas, a gente também vai ter uma coisa muito parecida, porém as linhas de campo elas apontam para o centro da carga, porque a gente já falou que elas são convergentes. Tá vendo que a situação, quando a gente tem cargas iguais,
é bem parecida, a única diferença é que, no caso da carga positiva, as linhas são saindo, e na carga negativa, o campo é entrando. A gente vai ter uma outra situação, que é quando nós vamos fazer interação entre dois campos elétricos de cargas, ou sinais, na verdade, opostos. Então, se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, a gente sabe que a carga positiva, as linhas de campo saem dela. Na carga negativa, as linhas de campo entram para ela. Então a interação vai ser uma interação de atração. Portanto, nós vamos ter o que está mostrado aqui na figura. As linhas estão saindo de um ponto para o outro. Ou seja, saindo da positiva e entrando na negativa. Bem, pessoal, então agora nós vamos fazer dois exemplos matemáticos numéricos sobre campo elétrico. Vamos para cá, para o computador, que eu vou mostrar a vocês direitinho como é que a gente vai fazer essas questões. Bem, pessoal, como eu falei a vocês, vamos agora aos exercícios. Então vamos iniciar com esse exercício aqui, que é o seguinte: a intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de distância de uma carga elétrica pontiforme de 2,7 microcoulombs no vácuo, ou seja, a constante de elétrica no vácuo é essa aqui. Ele quer saber qual é a intensidade do campo, ele quer saber quem é E. Então a gente sabe pela forma que E é igual a K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que tudo isso aqui deve estar no SI, que já temos um vídeo falando sobre Sistema Internacional de Unidades e prefixos multiplicadores. Então vamos adaptar tudo aqui, né? A constante já está dada no SI. A gente tem que ver, a carga está dada no SI. Quem é a carga? Q é igual a 2,7 micro vale 10 a menos 6. Isso, coulombs. Pronto, então agora está no formato certo. E a distância? A distância está dada em milímetros, então 3 mili vale 10 a menos 3, então é 3 vezes 10 a menos 3. Só um lembretezinho aqui, ó. Micro, vou ajeitar até um pouquinho mais aqui. Micro vale 10 a menos 6, mili vale 10 a menos 3. Então, como é que vai ficar isso? Vamos substituir, ó. Vai ser igual. Quem é o meu K? É 9 vezes 10 elevado a nona. Vezes quem é o meu Q? 2,7 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido por... Tudo isso aqui dividido por a distância ao quadrado. A distância é 3 milímetros, tá? 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Vou até botar isso aqui em vermelho, ó, ao quadrado. Detalhe, quando a gente vai colocar a distância, isso aqui é unidade de metro, né? Quando a gente vai colocar a distância, tem que ser tudo, tanto a distância quanto o prefixo que está acompanhando, no caso aqui o sufixo que está acompanhando, né? Que era o mili, que virou 10 a menos 3. Então, quem é que vai ser o meu E? Vamos simplificar aqui, vamos multiplicar, né? Vai ficar 9, eu não vou nem fazer essa conta ainda, vai ficar 9 vezes 2,7, porque a ordem do fator não altera o produto, né? E eu vou organizar aqui a minha potência de base 10, então eu tenho 10 elevado a... Quando a gente tem uma potência de 10 multiplicando, a gente vai fazer o seguinte, conserva a base e soma os expoentes, vai ficar 9 mais o outro que é menos 6. E aqui embaixo a gente vai ter o seguinte, 3 vezes 10 menos 3 ao quadrado, quanto é? 9. Quando a gente tem a multiplicação, a gente tem que fazer cada termo elevado à potência, vezes. E aqui a gente tem a potência da potência, 10 a menos 3 elevado ao quadrado, como é que fica? Fica 10 elevado a... Eu vou multiplicar isso aqui, ó, fica menos 6. Ah, professor, como é que eu vou saber que isso aqui tem que multiplicar? 10 a menos 3 ao quadrado é igual a 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. E eu acabei de dizer que quando a gente tem multiplicação de base igual, a gente conserva a base e soma os expoentes. Menos 3 mais o menos 3 é menos 6. Então, isso aqui corresponde a gente simplesmente multiplicar um pelo outro, né? Que é a mesma coisa da soma. Então, ó, se a gente observar agora aqui, por isso que eu nem fiz os cálculos logo naquela hora. Só fiz reorganizar. O 9 eu posso simplificar com esse 9 aqui de baixo. Então, a gente já sabe que o nosso campo ele vai ser igual a 2,7 vezes 10 elevado a... Agora eu vou fazer isso aqui.
Se eu sei que é 2,7 vezes 10 elevado a alguma coisa, eu já posso matar algumas alternativas. Mato essa e mato essa. Então a gente sabe que pode ser A, C ou E. Como é que vai ficar o meu expoente? Ó, o meu expoente vai ficar assim. É o de cima menos o de baixo. Então vai ficar, quem é o de cima? 9. A gente tem um 9. Mais com menos dá menos. Mais com menos dá menos. Que é menos 6. Menos o expoente aqui de baixo. Não, potência de base 10. Se é multiplicação, a gente soma. Se é divisão, a gente subtrai. É o de cima menos o de baixo. Então, nesse caso aqui vai ficar, ó, menos 6 menos 6. Menos com menos vai dar mais. Então, fica menos 6 mais 6. Esse 6 aqui é referente a esse 6 de baixo. Como é que vai ficar isso? Ó? Quando eu for fazer essa soma, 9 menos 6 mais 6. Menos 6 eu corto com esse mais 6. Então, o nosso campo elétrico vai ser, no final, 2,7 vezes 10 a nona Newton por Coulomb, que é a unidade que a gente tem de campo elétrico. Então, a nossa resposta final é essa. Então, a alternativa correta é a letra E. Letra E. Pronto. 2,7 vezes 10 elevado a nona Newton por Coulomb. Vamos agora para a segunda questão. Pronto. Vamos para essa segunda questão aqui. Ó. O campo elétrico, criado por uma carga pontual no vácuo, tem intensidade igual a 9 vezes 10 a menos 1 Newton por Coulomb. Então, nós temos que a intensidade da carga, a intensidade do campo é essa aqui, certo? Então, vou até anotar aqui, ó. É igual a 9 vezes 10 a menos 1 Newton por Coulomb. Calcule a que distância, quer saber qual é a distância, né? A que distância se refere o valor desse campo. E aí ele nos fornece aqui a carga e a constante de elétrica. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui ele quer saber, ó, a gente sabe que a fórmula é essa aqui, ó. Campo é igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. E o que ele quer saber é justamente o D. Então, o que é que nós vamos fazer? Vou fazer aqui, ó, isso aqui é como se tivesse o 1 embaixo, né? Fazer meios pelos extremos. Então, vai ficar, ó, E vezes D ao quadrado igual a 1 vezes KQ, ou seja, é o próprio KQ. KQ vezes 1 é KQ. Então, nós vamos ter que o D ao quadrado vai ser igual a K vezes Q. Como o E está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar aqui embaixo um E. Pronto. Só que ele não está pedindo, qual é o D quadrado? Ele quer saber quem é o D. Então, nós vamos ter que fazer aqui a operação inversa, certo? Vocês viram que a gente fez a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. O E estava multiplicando, passou dividindo para o outro lado. Nesse caso, o que é que nós vamos fazer? Qual é a operação inversa da potenciação? Se eu tenho uma coisa que é D ao quadrado, eu vou ter que aplicar uma raiz quadrada. A gente geralmente não escreve o 2 aqui, mas só para mostrar que isso aqui tem que ser igual. A gente vai aplicar uma raiz quadrada para poder eliminar o D, certo? Então, quando a gente faz isso aqui, elimina o quadrado, vai sobrar só o D. Como a gente está tratando de distância, não vai ter a possibilidade de ter uma coisa negativa aqui, certo? Então, como vai ficar isso aqui? Nós vamos aplicar a raiz quadrada em ambos os lados da igualdade, gente. O que fizermos de um lado, temos que fazer do outro também. Então, quando eu faço, qual é a raiz quadrada de D ao quadrado? É o próprio D. É o próprio D. E aqui do outro lado vai ficar raiz quadrada KQ sobre E. E agora a gente tem todos os outros valores. Ele quer saber quem é o D. Então vamos substituir aqui, ó. D vai ser igual a raiz quadrada. Quem é o meu K? É 9 vezes 10 elevado a nona. Quem é o meu Q? Meu Q é 4. Um detalhe aqui, né? Ó. O Q é negativo. Ó. Q é menos 4 picocoulomb. Sendo que quando a gente está fazendo isso aqui, você pode ver que eu não coloquei o símbolozinho aqui em cima, ó, do vetor. Então a gente está trabalhando aqui com um módulo. Então, quando a gente for fazer isso aqui, a gente vai colocar o módulo da carga, certo? Então, o módulo de Q vai ser igual a 4 pico vale 10 a menos 12. Então, é 4 picocoulomb.
Então vamos botar aqui, ó. 4 vezes 10 a menos 12. Opa! Menos 12. Vou até botar vermelho aqui para destacar, ó, que é o pico. Dividido pelo campo elétrico. E o campo elétrico é 9 vezes 10 a menos 1. Até ajeitar aqui. Pronto. Então o nosso D vai ser igual. 9, eu posso cortar com 9 aqui, ó. 9, vou cortar com esse 9. Então a gente vai ficar o quê, ó? Com o 4 vezes, e o resto tudo é potência de 10. Então nós vamos ficar assim, ó. 10 elevado a 9. Vou somar com esse. Quando eu vou somar, ele permanece com esse sinal. Mais com menos vai ficar menos 12. E aqui embaixo a gente tem menos 1, então ele vai passar para cima com o sinal oposto, que é menos o de baixo, né? Então vai ficar mais 1. Então como é que vai ficar isso aqui? Vamos botar para frente aqui, ó. D igual raiz de 4 vezes 9 menos 12. 9 menos 12 é menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Então é 4 vezes 10 a menos 2. Pronto. Isso aqui não é a nossa resposta ainda, né? Como é que vai ser a nossa resposta? Eu vou fazer a raiz quadrada disso aqui. Como é que eu tiro a raiz quadrada desse negócio aqui, ó? Ó, como é que a gente fez nessa hora? A raiz quadrada do número quando eu faço isso, eu faço a raiz de cada elemento que está sendo multiplicado. Então, quanto é a raiz de 4? É 2. Quanto é a raiz de 10 elevado a menos 2? É 10 a menos 1. Vixe, professor, eu não estou entendendo esse negócio não. Olha aqui, ó. A gente tinha nesse caso aqui uma raiz quadrada e aqui um D elevado ao quadrado. A gente eliminou isso aqui da raiz porque a gente fez esse 2 dividido por esse 2. Nesse caso aqui, nós temos que é menos 2 e aqui é um 2. A gente não escreve, mas aqui tem um 2, que a raiz é quadrada. Então é menos 2 dividido por 2, ficou a menos 1. Isso aqui dado em metros. Vamos analisar as alternativas, né? 2 vezes 10 a menos 1 significa a mesma coisa de... Tá assim, ó, 2 dividido por 10, que é 0,2 metros. Então já chegamos à resposta, na verdade, né? 0,2 metros, já tem aqui a alternativa, letra B. Então se aqui fosse o menos 2, seria letra A, mas no caso ficou menos 1, porque ó, é esse dividido por esse. Se você assistiu o vídeo até aqui, queria pedir mesmo que você se inscrevesse no canal, desse o like, comentasse aqui as suas dúvidas, que eu com certeza vou tentar atender a todos que responderem. Seria muito importante se vocês fizessem um favorzinho para mim, para ajudar o crescimento do canal e a gente poder alcançar muito mais pessoas, que é divulgar o canal para outras pessoas que vocês sabem que precisam disso. Esse conteúdo é muito importante para o Enem, para concursos, para provas regulares do colégio. Então, se você sabe que uma pessoa precisa desse conteúdo, queria pedir encarecidamente que você mandasse para ela. Só compartilhar, manda o link pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, Instagram, enfim, por algum meio. Seria muito grato a vocês se fizessem isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.